o que aconteça, você não pode assinar uma declaração conjunta de acordo. Justamente com Roma. Não, porque Roma nunca muda sua doutrina. Temos aqui mais uma declaração feita no Vaticano II. Pois é pela liturgia, por meio da qual, especialmente no sacrifício divino da Eucaristia, tudo isso aí já é blasfêmia, Martin. Porque não existe sacrifício divino na Eucaristia. Pois por apenas um sacrifício ele foi para sempre aperfeiçoado. E a liturgia é a rotina que acontece ali no serviço religioso. A obra da nossa redenção é concluída. Veja que o sangue de Cristo não está aí, Martin. Em nenhum lugar. É especialmente por meio da liturgia que os fiéis são capacitados a expressarem em suas vidas e manifestar a outros o mistério de Cristo e a natureza real da verdadeira igreja. Martin, isso nega completamente a expiação. É importante a gente mostrar essas coisas porque estamos sempre ocupados com a terceira mensagem angélica. E isso daí nos ajuda a identificar a besta e o que ela ensina. O que a besta ensina, sim? Porque, se você segui-la, você está adorando a besta. E porque, se você segui-la, você estará perdido. E receberá a marca dela. Sim. Temos mais uma citação magnífica aqui dos Sinais dos Tempos. Todos que decidiram servirem a Deus procurarão saber e fazer a vontade dele, custe o que custar. O verdadeiro servo de Deus será manifestado por sua voluntária obediência a todos os mandamentos de seu mestre. Se me amais, guarde os meus mandamentos. Do contrário, você é um mentiroso e a verdade não está em você. É simples. Eles não murmurarão, procurando encontrar alguma falha na lei, mas declararão, por palavra e ação, este é o amor de Deus, que guardem os mandamentos dele, e os mandamentos dele não são pesados. Ao obedecerem à lei, estarão fazendo aquilo que é agradável à vista do céu, e todas as promessas da palavra de Deus são concedidas para apoiar os fiéis e obedientes. Podem ter esperança em sua misericórdia, construir em seus conselhos imutáveis, obter ânimo para os seus corações, porque sua vontade está colocada ao lado da vontade de Deus. É o seu alimento fazer a vontade de Deus e concluir a obra dele. Os portais da cidade eterna se abrirão para a nação que guardou a verdade. Os servos de Deus comerão da árvore da vida e aproveitarão as riquezas inescrutáveis da eternidade. O homem disse a Jesus: "O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?" A resposta foi: guarde os mandamentos. E aqui temos mais um componente da terceira mensagem angélica. Devemos olhar para esse componente com uma perspectiva bíblica também. Esta é uma citação do Espírito de Profecia. A obra médico-missionária é a mão e o braço direito da terceira mensagem angélica que deve ser proclamada a um mundo caído. Médicos, administradores e trabalhadores de qualquer linha, agindo fielmente em seu papel, estão fazendo a obra da mensagem. A partir deles, o som da verdade irá a toda nação, língua, tribo e povo. Nesta obra, cabe aos anjos celestiais uma parte. Eles despertam alegria espiritual e melodia nos corações daqueles que foram libertados do sofrimento, e alegria e ações de graça a Deus surgem de muitos corações que receberam a preciosa verdade. Martin, a obra médico-missionária, curar o corpo, é parte da mensagem. Sim, pois a partir dela vem a cura da mente. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele veio ao mundo como um servo da humanidade. Ele foi de cidade a cidade, vila a vila, ensinando o evangelho do reino e curando os doentes. Cristo gastou mais tempo curando do que ensinando. Isso é parte da mensagem. Vamos falar mais sobre isso depois. Vejamos o selo de autoridade. Afinal, nós seremos selados, correto? É o que diz a Bíblia, e isto é claro. Este selamento é o nosso passaporte para o céu. Mas o passaporte para o céu é o manto da justiça. Este é o seno. Então o selo e o manto da justiça devem estar em harmonia um com o outro, correto? Vamos dar uma olhada no selo de autoridade. Encontramos em Êxodo 20, bem no meio dos 10 mandamentos. E é a respeito do mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o estranho que habita em tua casa.
O mandamento é bastante claro. Temos que descansar no dia do sábado. Mas por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. E descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Esse mandamento dá autoridade a todo o decálogo. Por quê? Porque ele nos revela quem é que deu os mandamentos. É o Senhor, Jeová, é o nome de Deus. Ele fez. Esse é o título dele. Ele é o Criador. E a sua jurisdição é o céu e a terra. Assim como qualquer selo presidencial, por exemplo, dos Estados Unidos, possuem esses componentes. Para emitir uma lei, a autoridade precisa dizer eu, ou seja, o nome, seja lá qual for, e então o seu título como presidente, e depois o território, Estados Unidos da América, ou qualquer outra nação. É o mesmo processo. Portanto, o selo dá autoridade à lei. Sem o mandamento do sábado, qualquer pessoa poderia ter emitido esses mandamentos. Exatamente. Qualquer um poderia. E o mandamento diz, lembre-se. E hoje vemos que o mundo esqueceu o mandamento. Correto? Mas uma constatação. Isaías 58. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer o teu prazer no meu santo dia, se chamares ao sábado prazeroso, o santo dia do Senhor, honrado, e a ele honrar, não seguindo seus próprios caminhos, nem procurando seu próprio prazer, ou falando suas próprias palavras, então achareis prazer no Senhor, e farei com que cavalgues nas alturas da terra, e se alimente da herança de Jacó, o seu pai, pois a boca do Senhor assim o disse. Veja que o sábado está ligado à herança de Jacó, que é a vida eterna. Também os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, e amarem o nome do Senhor para serem seus servos, e que guardem o sábado, não o profanando. Isso é só para os judeus, Martin? Não, é para o mundo todo. E se apegar à minha aliança, até mesmo eles trarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. O sábado é para todas as nações, não é só para os judeus. É para a raça humana. Correto. E devemos chamá-lo de prazeroso, porque estamos descansando. Descansando em uma obra concluída, o plano da salvação. O profeta Isaías aponta para a ordenança que foi esquecida. Repararás as fundações de muitas gerações. Vocês serão chamados de os reparadores de brechas. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A brecha foi feita na lei de Deus quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Mas chegou a hora de restaurar esta instituição divina. A brecha deve ser reparada. A fundação de muitas gerações precisa ser levantada. A lei de Deus foi danificada. Sim. Na parte que tem que ver com o descanso, que tem que ver com a maneira pela qual somos salvos. Justificação ou não. É isso mesmo. E esse dano é justamente a razão pela qual os protestantes assinaram aquele documento. Já que a lei foi danificada, não quiseram guardá-la toda e acabaram assinando aquele documento. Eles se venderam. Deuteronômio 6:6. E essas palavras que vos ordeno hoje devem estar em seu coração. Aqui ele está falando da lei de Deus. Devem ensiná-las diligentemente às suas crianças. Devem falar sobre elas quando estiverem sentados em sua casa, ao caminharem pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem atá-las como um sinal na sua mão e serão como sinais entre os teus olhos. Onde deve estar a lei de Deus? Na região onde você toma decisões. E você deve agir conforme ela. Se ela estiver aqui, suas ações vão naturalmente corresponder. Veja o que diz aqui. Devem atá-las como sinal às suas mãos e serão como sinais entre os teus olhos. Não existe ou. Não tem esse negócio de aceitar a lei apenas na sua cabeça. Pois é, precisamos agir como pensamos. Tem que ser os dois. Temos que acreditar e fazer de acordo. Mais um texto. Êxodo 13, verso 9. E será como um sinal na sua mão e como um memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, já que com forte mão o Senhor o tirou para fora do Egito. Ele está falando sobre redenção aqui. Portanto, a lei tem que estar na mente e nas nossas mãos. E a contrafação disso é a marca da besta.
Para ele, tanto faz se está só na mão ou só na mente. Se você também crê na besta, beleza. Mas se apenas fizer o que ela manda, tá ótimo também. Tanto faz. E se você crê, mas não faz, para ela também tá bom. Nós já mostramos essa imagem antes. Ela compara o caráter de Deus e o caráter da lei. Os dois são justos, puros, fiéis, bons, espirituais, santos, verdadeiros, perfeitos, eternos, etc. Não dá para separar a lei de Deus. Impossível. Deuteronômio 28, verso 9. O Senhor estabelecerá para si um povo santo, assim como ele jurou a você, se você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar em seus caminhos. Isso aqui é uma condição? Sim. Salmo 119. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, pois eu guardo os mandamentos do meu Deus. Isso é Antigo Testamento, Martin? Será que mudou? Não. Mas eles dizem que o Novo Testamento aboliu tudo isso aí. Muito bem, vamos ler o Novo Testamento. Mateus 19, verso 17. E disse a ele, por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Mas se quiseres entrar na vida, guarde os mandamentos. Você comentou há pouco sobre aquele jovem que perguntou a Jesus. Não é interessante que, quando ele perguntou, Jesus disse, vai, guarda os mandamentos? Como Jesus teria abolido isso? Jesus nunca aboliu. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não existe um conflito entre aqueles que guardam a lei e os que não guardam? Claro. E isto é repetido em Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, fazem o que Jesus fez. E eles... A lei acabou? Não, claro que não. Isto está claro na Bíblia. Sim, é isso que diz a Bíblia. Vejamos agora a presunção de Roma. Daniel 7, verso 25. Aqui Daniel fala sobre exatamente os mesmos poderes de Apocalipse 13. E ele, o poder do anticristo, dirá grandes palavras contra o Altíssimo, e ferirá os santos do Altíssimo, e pensará em mudar os tempos e as leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e meio tempo. Hoje não dá para explicar todos os detalhes, mas o X da questão é o seguinte. Esse poder seria tão presunçoso que tentaria mudar os tempos e as leis. Qual dos 10 mandamentos trata especificamente de tempo? O quarto mandamento. Muito bem. Mas o tribunal se assentaria e tomaria dele o seu domínio, para consumi-lo e destruí-lo até o fim. Aquele que pensa ser capaz de mudar as leis de Deus será destruído. Muito bem. Quem mudou a lei? Vamos perguntar para o próprio papado. O Papa tem poder para mudar tempos, anular leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Isso não é uma das coisas mais arrogantes que você já viu em sua vida? Definitivamente. O que coloca para longe de dúvidas aquilo que dissemos há pouco. Na verdade, o que lemos que o anticristo faria. Como eu sei que Deus é um Deus de paciência e graça? Bem, podemos ver que Deus é paciente porque ele está suportando isso daí por mais de 1 milênio já. Martin, se Deus realmente fosse um tirano, esse pessoal já teria sido evaporado há muito tempo. Vamos para mais uma citação. É claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi um ato seu e que esse ato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Eles não têm vergonha de assumir isso porque eles acreditam terem esse poder. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e essa transferência da observância do sábado é prova desse fato. Martin, esta declaração é muito arrogante. Uma vez que eles dizem que o domingo é a marca de autoridade deles, não seria então o sábado a marca da autoridade de Deus? O próprio Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Quando uma pessoa guarda o sábado, qual autoridade ela está se submetendo? A autoridade de Deus. Muito bem. E se Jesus é a palavra, deveríamos basear nosso pensamento na autoridade da palavra ou da autoridade do Papa? Na autoridade da palavra. Sola Escritura? Sim. Muito bem. Eles mesmos chamam domingo de marca. E eles são a besta. Não seria então essa a marca da besta? É só ligar os pontos. Não é difícil de entender.
É uma questão de adoração. É bem simples. E eles dizem que podem até mesmo mudar os preceitos de Jesus. Isso é blasfêmia. Muito bem, mais uma citação, dessa vez do Catecismo Católico. A voz do Papa é a voz da razão. Ele está acima da lei, podendo transformar o errado em certo, ao corrigir e mudar as leis. Ele até mesmo afirma que pode mudar o que Jesus disse. Qual é o dia do sábado? O sábado é o dia do sábado. Por que guardamos o domingo ao invés do sábado? Nós observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles não podem negar, está no próprio catequismo. Não. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar que Roma fez a mudança. Muito bem, agora vamos à questão do descanso. Não o Criador do universo em Gênesis 2, 1 a 3, mas é a Igreja Católica que pode reclamar para si a honra de ter concedido ao homem uma pausa de seu trabalho a cada 7 dias. Isso já revela por que eles fizeram a mudança. Aham, porque eles querem ser aqueles que te dão descanso das suas obras. Mas eles não querem aceitar a justiça de Cristo. Eles a rejeitaram. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma ou outra dessas alternativas, ou o protestantismo e a guarda do Santo Sábado, ou o catolicismo e a guarda do Santo Domingo. Qualquer concessão é impossível. Agora vemos por que eles assinaram uma declaração conjunta. Porque não foram eles que abriram mão. A concessão veio dos protestantes, pois esses já abriram mão do verdadeiro sábado. E uma vez que você compromete uma das leis de Deus, as outras seguem o mesmo exemplo. Muito bem. Então, quando os batistas do 7º dia guardam sábado, é porque eles não abrem a mão do 4º mandamento de Deus. Quando os adventistas do 7º dia guardam sábado, eles também não estão abrindo mão dos mandamentos. E aqui, a Igreja Católica diz que qualquer concessão é impossível. Ou você guarda o sábado, seguindo a Bíblia, ou você guarda o domingo, obedecendo à Igreja Católica. Então, o dia não é a questão. Não. É a autoridade por trás do dia. Sim. Qual autoridade você está escolhendo? A quem você está adorando? E como você demonstra essa adoração? A Aliança pelo Dia do Senhor, que é uma organização protestante, diz claramente que o domingo é a marca da unidade cristã. É por isso... É a marca da besta. Sim, e esse é um ponto de contenda, o dia do Senhor. Mas na Bíblia você vê facilmente que é o sábado, que é o dia do Senhor. A Bíblia diz isso. Jesus é o Senhor do sábado. Não se pode fazer do domingo o dia do Senhor. Isaías diz claramente que o sábado é o dia do Senhor. Os registros católicos dizem que o domingo foi fundado não nas Escrituras, mas na tradição e é distintamente uma instituição católica. O Novo Testamento não faz menção explícita que os apóstolos mudaram o dia de adoração, mas nós sabemos isso pela tradição. Este é o Catequismo Novo Revisado de Baltimore. Jesus disse: "Vocês me adoram em vão, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. Vocês colocam de lado os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens, como a lavagem de copos e vasilhas, assim como muitas outras coisas parecidas que vocês fazem." Poderíamos acrescentar aqui, guardar um dia diferente? Por causa da tradição. Por causa da tradição. Assim você me adora em vão. Não é uma questão de adoração? Muito bem. Mais uma citação. O primeiro mandamento da Igreja, a observância do domingo e de seus dias santos. Veja, eles dizem que este é o mandamento mais importante deles. No primeiro mandamento da Igreja, a solene observância dos santos dias é obrigatória a todos nós. Existem 7 festivais do Nosso Senhor, 5 de Nossa Senhora e 3 dos santos. Na instrução da Igreja Católica está assim: teria a Igreja Católica poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? A resposta é: ao invés do 7º dia e outros festivais apontados na antiga lei, a Igreja prescreveu os domingos e dias santos para serem separados para a adoração de Deus. E agora temos a obrigação de guardar estes como consequência ao mandamento de Deus, ao invés do antigo sábado. Com que direito? Do deles. Isso não é presunção? Claro. Mas a profundeza da questão é que o sábado representa o descanso.
o que representa que você descansa nas obras concluídas de Cristo, que você se apropriou da justiça de Cristo. Eles não rejeitam a justiça de Cristo, substituindo pela sua própria justiça. Sim, a salvação é pelas obras. Eles não diminuem a punição no purgatório, que, aliás, nem sequer existe na Bíblia, ao apropriarem-se dos méritos dos santos e Jesus e da Maria e transferindo-os para as pessoas comuns? Sim, dessa maneira a gente trabalha a nossa própria salvação. É um completo sistema de adoração. É um sistema de adoração da própria besta, Martin. É isso que é. Temos aqui a carta apostólica Dios Domini, do Santo Padre João Paulo II, aos bispos, clero e fiéis da Igreja Católica. E ele diz assim: quando, ao longo dos séculos, a Igreja fez leis concernentes ao descanso dominical, a Igreja tinha em mente os trabalhadores. Nessa questão, meu predecessor, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, falou do descanso dominical como o direito do trabalhador que o Estado deve garantir. João Paulo II, que hoje é um santo, aliás, disse que cabe ao Estado garantir o descanso dominical. União entre igreja e Estado. Qual autoridade o Estado deve reconhecer? Roma. Roma. Martin, se o Estado reconhece a autoridade de Roma, ele não automaticamente rejeita a autoridade de Deus? Sim. E, havendo eles dito que o descanso dominical é a marca da autoridade deles, e sendo eles a besta de Apocalipse capítulo 13, o Estado e qualquer um que observe este mandamento não está recebendo a marca da besta? Infelizmente, sim. Muito bem. Será que o Papa atual está pressionando por um decreto dominical? No domingo, a nossa participação da Eucaristia tem uma especial importância. O domingo, assim como o sábado judaico, deve ser um dia para a cura de nosso relacionamento com Deus, conosco e com outros. Ele também proclama o descanso eterno do homem em Deus. Ah, é? Eu achava que era o sétimo dia que fazia isso. Então, se você altera o dia, você não entra no descanso de Deus. Eles tiram tudo isso da cabeça deles. E as pessoas não questionam. Dessa maneira, a espiritualidade cristã incorpora o valor do relaxamento e festividade. Isso é uma distorção total do Evangelho. O direito de desconectar e a necessidade para um dia comum de descanso europeu. Isto aqui é a Aliança Europeia pelo domingo. Não é apenas os Estados Unidos que faz isso. Cada nação cristã vai lutar pelo domingo. E os outros simplesmente vão receber, porque será um feriado bancário, um dia de descanso comum, todo mundo vai seguir. E é claro, a mudança climática terá um papel importante. A Mãe Terra precisa descansar. Todo mundo precisa descansar, porém, no dia da besta. E isso é para o bem comum, Martin. O bem comum deve tornar-se global. As nações-estado não são mais capazes de buscarem sozinhas o bem comum para suas populações. O bem comum tornou-se global e as nações precisam associar-se para o seu próprio benefício. Será que alguém vai escapar? Não, se você for contra, você vai ter uma grande encrenca. Grande encrenca. Vamos tentar resumir então. A marca da besta é o domingo, segundo ela mesma. Não porque a gente está dizendo. A marca da besta é um plano da salvação que nega a expiação. Ela nega o manto da justiça de Cristo. Portanto, é um manto que você mesmo costurou. Dá para entrar no céu com essa roupa aí? Não. Será que é importante não termos a marca da besta? É a última grande advertência para nós. E isso está relacionado a uma coisa simples, um dia. Se eu decidir guardar um dia que é contrário ao dia estabelecido pelo papado, eu não apenas estou me apropriando do dia, mas de todo o pacote que vai dentro dele. Ou seja, o descanso na obra da salvação completada por Cristo na cruz. Sou salvo pelo sangue do Cordeiro. E qualquer boa ação é o resultado do que ele está fazendo em mim. Isso é santificação.
Vamos concluir examinando a tipologia da libertação. A grande libertação que ocorreu em tipo. Como isso afeta o antitipo? E depois, Moisés e Arão foram ao faraó, dizendo: Assim diz o Senhor de Israel, deixe meu povo ir, para que façam uma festa para mim no deserto. E o faraó disse: Quem é o Senhor para que obedeça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e nem vou deixar Israel ir. Aqui temos dois poderes. Um que reconhece o Senhor e o outro que não o reconhece. E que rejeita os caminhos dele. E que quer colocar os seus próprios preceitos? Muito bem. E o rei do Egito disse a eles: Por que vocês, Moisés e Arão, deixaram o povo parar de trabalhar? Pois voltem às suas cargas. E o faraó disse: Eis que o povo da terra é muito grande, e você, Moisés, faz com que eles descansem, Shabat, de suas cargas. Êxodo 5, 4 a 5. Aqui, Faraó está reclamando é que Moisés estava fazendo o povo guardar o sábado. Você não vai guardar o sábado. Vou aumentar o seu trabalho. Vocês vão fazer tijolos e vão ter que colher a própria palha para ter certeza de que vão trabalhar no sábado. Isso é uma lei anti-sábado. Exatamente. Agora, qual foi a resposta de Deus para essa lei anti-sábado? As pragas? As pragas foram sangue, sapos, piolhos, moscas, gado, granizo, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos. Certo? Agora veja, sangue, feridas, granizo, trevas, também fazem parte daquelas pragas que cairão quando as 7 últimas pragas forem derramadas. Existe um link entre as duas? Sim. Então estabelecemos uma conexão. Aqui temos o tipo, a libertação, que foi física, e aqui estamos falando do antitipo, uma libertação espiritual do pecado. E da volta à harmonia com a vontade de Deus ao aceitar a justiça de Cristo. O símbolo disso está envolvido no sábado. Moisés disse para o povo guardar o sábado. O faraó disse não. Salmo 105, verso 43, 45. E ele levou adiante o seu povo com alegria, o seu escolhido com felicidade, e deu a eles a terra dos gentios. Eles herdaram o trabalho do povo, para que pudessem observar os seus estatutos e guardar as suas leis. Louvado seja o Senhor. Por acaso, voltar a estar em harmonia com a vontade de Deus e a sua lei não é parte do plano? Sim, é parte da nossa redenção, conforme vamos entrar na terra de Canaã. Não será assim no final? Muito bem. E então houve o teste de obediência. Isso é muito interessante. Êxodo 16, verso 4. Então o Senhor disse a Moisés: Farei chover pão do céu para vocês. O povo deverá sair a cada dia para colher o suficiente para cada dia. Dessa maneira, eu os testarei e os provarei para ver se andarão segundo a minha lei ou não. Essa lei, Martin, não existia antes do Sinai? Sim. Basta ler a Bíblia e saberemos que isto foi escrito antes do Monte Sinai. Correto? Êxodo 16, 26. Vocês o colherão por 6 dias, mas ao 7º dia, que é o sábado, não haverá nada. Seria um teste para ver se eles obedeceriam à lei de Deus. Ora, o teste não foi com relação ao sábado? Martin, se no tipo o teste foi esse, como seria no antítipo? A mesma coisa, e numa escala universal. Muito bem, outra pergunta. O teste envolvia comida, estilo de vida. Eles receberam o maná, o pão. Deus não enviou carne para eles. Será que eles ficaram felizes com isso? Não, eles murmuraram. Eles murmuraram. Então, o estilo de vida não está associado ao processo de obediência ao Senhor?